suicídio é um fenómeno complexo e caracterizado pelo comportamento autodestrutivo, onde inicia-se com ideação suicida até a autoagressão fatal. As pessoas que ficam são chamadas de sobreviventes, pois perderam alguém que tinha algum significado. Daí apresentam impactos como mudança na rotina e na estrutura familiar. Dados da OMS indicam que a mortalidade em termos globais por suicídio aumentou em 60% nos últimos 45 anos, especialmente entre adultos jovens. Por agora, vamos às questões. Qual o impacto psicológico, social e financeiro do suicídio em uma família? O impacto financeiro esse vai variar com o papel que a pessoa ocupa na família. Naturalmente, se é um dos progenitores, se é particularmente o chefe de família, a pessoa que é o sustento ou a base do sustento da família, naturalmente o impacto financeiro é muito grande. Mas eu acredito, quer dizer, eu penso que o impacto financeiro sem ele, o fundamental é o impacto afetivo, o impacto nas pessoas, porque é uma situação limite, é uma situação de perda, é uma situação em que, digamos, contraria aspectos fundamentais da própria vida e isso abala naturalmente as pessoas em termos afetivos e as pessoas aceitam, a perda é sempre ruim, é sempre complicada, mas é mais aceitável quando ela ocorre, digamos, por processos considerados naturais do que por processos violentos, no caso, violência contra a própria pessoa. O que leva uma pessoa a cometer suicídio? São dois aspectos. O aspecto, digamos, da preservação da vida, há determinados reflexos que a gente testa em crianças recém-nascidas e que se identifica já a existência desse reflexo. Um outro, que é tão importante quando isto está ligado até certo ponto ao primeiro, que é a própria manutenção. Quer dizer, a criança já nasce com um reflexo de sucção para mamar. Isto é, quer dizer, já nasce condicionada, num certo sentido, a defender a vida e, digamos, a procurar ou a aceitar o seu sustento. Ora, quando essas duas situações, ou uma delas, no caso da reflexo de defesa, de preservação da vida, está alterado, significa que é uma alteração muito profunda ao nível da pessoa, do seu equilíbrio, da sua estrutura e que leva, de facto, a negar aquilo que é a própria afirmação da vida, que é a defesa da própria vida. Que fatores favorecem o suicídio? Alterações muitas vezes psicológicas, há perturbações mentais que favorecem, a esquizofrenia, por exemplo, as alterações do humor, a depressão, sobretudo, alterações de personalidade. Mas há um elemento importante também que deve ser levado em conta, que é o uso abusivo de álcool e de outras substâncias psicoativas, particularmente nos adolescentes e jovens. Quer dizer, isso é um outro elemento. Há outros aspectos, digamos, existenciais, não é, relacionais, que pode levar a pessoa a achar que, por uma questão de não ter conseguido um determinado objetivo, ou de ter tido um comportamento que ele considera menos honroso, pode levar, de facto, a essa opção de pôr termo à própria vida. Tem pessoas com histórias de muito sofrimento, de doenças crónicas, de dor permanente, de desestruturação familiar, de problemas sociais graves. É um conjunto de fatores que pode levar, de qualquer modo, em todos os casos, em praticamente todos os casos, porque há suicídios que são consumados por uma questão filosófica, não falo dessas questões, mas de um modo geral, o suicídio é a tradução última de uma alteração profunda da estrutura da pessoa. As taxas de suicídios consumados são geralmente mais elevadas em homens ou mulheres?
Do modo geral, em termos gerais, são os homens. Os homens têm taxas de suicídio bem mais elevadas do que suicídio consumado. Provavelmente, em termos de tentativas, haverá algum equilíbrio, ou eventualmente até as tentativas nas mulheres poderão ser um pouco mais elevadas, mas o suicídio consumado é bem mais elevado no homem. Por que a taxa de suicídio consumado é maior em homens? Há hipóteses, não é? Hipóteses, porque, por exemplo, você repara, quando a gente fala em situações, quer dizer, muitas vezes o homem é considerado o chefe da família, não é? É uma pessoa mais ativa em termos sociais, é uma pessoa, por conseguinte, também é bom que se diga, os homens, de uma forma geral, tratam-se menos, mesmo em perturbações. A mulher, com mais facilidade, vai ao psiquiatra, vai ao psicólogo, por exemplo. Nós sabemos, por exemplo, nos hospitais psiquiátricos, temos mais homens internados do que mulheres. Mas na consulta externa temos mais mulheres do que homens. Quer dizer, porquê? Porque isso, bom, poderemos atribuir a isso aspectos eventualmente culturais. O homem normalmente culturalmente se considera mais forte, agora eu vou ao psiquiatra, eu agora vou ao psicólogo, não, e isso naturalmente não é bom. Também os homens, do modo geral, se expõem mais a determinados riscos. Em termos profissionais, em termos de substâncias, os homens consomem muito mais substâncias psicoativas do que as mulheres. Eu diria, quer dizer, que talvez há uma exposição maior. Igualmente, pode-se admitir também diferenças genéticas entre homens e mulheres. É provável que um conjunto de fatores individuais e de fatores ambientais, culturais, estejam na origem dessa discrepância de maior número de suicídios em homens do que em mulheres.